Eu acho que esse é o risco eterno de Brasil. Esse risco ele vai ser, sei lá, sempre vai ter o risco do fiscal quando você tem o nível de endividamento que a gente tem, quando você tem o nível de taxa de juro real que a gente tem. Então o fiscal ele é sempre um problema, né? Então sim, tem que manter isso monitorado a todo tempo, né? Uma questão importante sobre o nosso fiscal é que a nossa dívida ela é local. Então, a nossa dívida é na nossa moeda, né? A gente fez emissão, o Tesouro fez emissão lá fora recentemente, mais para balizar a curva, né, para que as empresas possam emitir lá fora do que realmente uma necessidade de financiamento. Então a nossa dívida é interna, isso é mais fácil de você administrar. E assim, enquanto existir essa perspectiva de que o governo ele gasta, mas está de olho, está tentando achar receita, e não tiver um Levy Day, né, digamos, que nem a gente teve lá no passado, acho que o mercado ele vai pouco a pouco se... Porque assim, também a verdade a gente ouve da história do fiscal, mas o povo tirou um monte de coelho da cartola, né, ao longo do tempo aí. Né, teve BNDES devolvendo dinheiro, teve um monte de coisa que aconteceu, que acabou fazendo... O nosso fiscal, que a gente fala tanto tempo que vai explodir, não explodiu ainda. Então, um exemplo, balança de petróleo. Não estava na conta de ninguém balança de petróleo. Sei lá, será que esse é o javali que eles vão tirar da cartola agora, né? Então, eu só estou dizendo que nosso fiscal hoje é um risco, é o que a gente olha com lupa, olha com carinho. Ele está ainda no reino do administrável, a gente vê iniciativas para que continue no reino do administrável, mas ele é um dos riscos que, quando você está no Brasil, você tem que aceitar correr. E ele justifica esse 3,5% que a galera está esperando para a inflação, para 2025 e adiante, não os 3% da meta? Olha, esse 3,5%, ele foi, se eu não me engano, ele foi lá para 3,5%, essa perspectiva, quando teve a história da mudança de meta. Então, quando teve a história da mudança de meta lá no passado, vai ter que aumentar a meta, não tem que aumentar a meta, foi quando as expectativas elas desancoraram. Acho que logo que eles mantiveram a meta, isso voltou um pouco, né? Voltou em 3,5%. Mas, se os caras discutiram lá atrás, por que eles não podem discutir de novo? Não sei o que vai acontecer, tem mudança de composição de Banco Central. Então, 2025, 2026, deixa lá o 3,5%. Né? A gente acredita que conforme a inflação de 2024 a gente já teve revisão para baixo, conforme isso for melhorando, essas expectativas elas vão baixar e isso vai permitir que o Banco Central continue esse processo. Mas o risco é esse, né? Já mudaram, queriam mudar, não mudaram, porque pode ser que mude, nunca se sabe, né? Então embute um prêmiozinho por todo esse barulho que a gente viu. E vê sempre, né? Quem determina isso é o CMN, não é? A meta de inflação? A meta é o CMN, Quem está lá votando é o Haddad, a Tebet e o Campos Neto, mas vai ser o próximo presidente que vai ser, muito provavelmente, né, alguém do governo atual, né, alguém que vai ser colocado para isso. Então teríamos, em tese, se uma vontade do governo para alterar uma meta da inflação, em teoria para executar seria fácil, né, num sentido como esse. Você ainda vai em conta o lobby do mercado, né? Vai em conta as pressões que talvez venham de fora, mas se tivesse intenção interna não seria tão difícil como talvez seria nessa primeira etapa. O que me pareceu foi que o Campos Neto meio que convenceu a galera de que não era o caminho muito correto, né? E acho que a parte importante é que funcionou não mudar a meta, né? Então assim, não mudou a meta. E a inflação tem surpreendido para baixo, ele pôde começar o processo de queda de taxa de juros. Então, se ele convenceu, ele fez um trade bom e funcionou. Né? Então, acho que isso também dá uma certa tranquilidade de que não vão mexer tanto nesse assunto mais para frente. Então, acredito nisso. Acho que se esse assunto volta de novo para a pauta, ia ser bem ruim. Então, esse assunto é um assunto que eu considero que ele está nos riscos, mas dentre os riscos menores. Tipo, se não tiver também uma inflação bagunçada, não tem nem por que isso voltar a ser discussão, acredito eu, né? Muito do momento da discussão é porque a inflação estava alta, né? E aí, meio que uma visão mais heterodoxa é que dessa forma poderia trazer uma tranquilidade para o Banco Central baixar os juros, né? Acho que parece ser um pouco essa vertente, a não ser que o Banco Central comece a cortar os juros desenfreadamente, isso tem um spike na inflação depois e, consequentemente, o debate sobre a meta seja retomado, né?